Olá, meus queridos! Estamos aqui gravando essa segunda aula da minissérie Sua Vida Sentimental. 2022, vamos cuidar bastante da sua vida sentimental, porque, embora a gente trabalhe especificamente com espiritualidade sadia, futuramente a gente fala sobre isso, a espiritualidade sadia, ela envolve todo o ser humano e o ser humano todo. E a espiritualidade sadia vai mexer demais com a vida sentimental e emocional das pessoas. Uma pessoa espiritualmente saudável, ela tem a vida emocional, sentimental saudável. Não tem como. Porque muita gente confunde espiritualidade com uma coisa transcendente, com algo fora da vida. E a espiritualidade sadia diz, não, espiritualidade sadia é vida sadia por inteiro. Então, por isso, eu estou dedicando agora, no início de 2022, essas 3 aulas sobre sua vida sentimental. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. 2022 promete ser um ano de muitas emoções. Se você ainda não assistiu a primeira aula, não assista a essa, vai na primeira, porque uma completa a outra. Hoje nós vamos falar sobre a adolescência, sobre o que acontece depois que você nasceu, propenso a determinados sentimentos. Então tá, a criança nasceu, propensa a determinados sentimentos. E aí começa as relações. A relação da criança, do bebê, com a mãe. E há algo muito interessante que as pessoas desconhecem, é que os primeiros sentimentos de amor e de atração é baseado na biologia, nos primeiras necessidades. E a primeira necessidade é comida, é alimentação, é energia. Um bebê, porque está crescendo muito rápido, as células todas aceleradas, tudo numa grande intensidade, crescendo, cheio de muita energia e precisando mais energia ainda para poder crescer e desenvolver, porque ele está em fase de desenvolvimento. Os primeiros meses é essencial, depois que a criança nasce, que ela se alimente do principal alimento, que é o leite materno. E essa relação vai causando algo que nós futuramente vamos chamar de amor e desejo sexual. Quando um bebê nasce, o corpo dele todo está pulsando prazer. E um dos maiores prazeres que ele tem é comer. Muitos de nós somos infantis nas nossas emoções até hoje, porque nós adoramos comer. Basta alguma coisa começar a nos aborrecer, o que você faz? Vai comer. Vai comer porque há uma satisfação, há um prazer na comida. Então, tem muito disso. Olha aí como é que é. A coisa não é tão simples, mas eu vou tentando mostrar de forma simples para você entender, porque é esse o meu objetivo, fazer você entender a sua vida sentimental. Então, a sua relação com sua mãe é muito importante, porque junto com o alimento vem o calor, vem o afeto, vem a forma como a mãe alimenta, vem a forma como a mamãe dá o carinho, dá as primeiras carícias, o banho. Então, todas as experiências sensoriais, elas vão te dar prazer. E esse prazer, ou desprazer, vai fazendo você acumular memórias afetivas. E essas memórias afetivas são os primeiros sentimentos, são as primeiras emoções. Então, as primeiras correções, as primeiras palavras, o significado das palavras, a forma, o jeito que as pessoas te tratam, como que você vê as pessoas tratando, se são delicadas, educadas, falam macias, falam baixinho, tratam uns aos outros com carinho, ou se o ambiente é todo mundo gritando, falando muito alto, todo mundo dando gargalhada, todo mundo rindo exageradamente, e quando é violento todo mundo xinga, todo mundo briga, só falta dar pancadaria, tem lugares que dá pancadaria, e todo esse ambiente
vai fazendo a criança ter reações, 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 e os sentimentos vão ficando gravados na pessoa. E ela vai gravando, memorizando e acumulando. E é muito interessante nós sabermos que toda memória de uma criança, de um bebê, de um adolescente, são memórias que ficam gravadas. Então, principalmente com relação às frustrações, o primeiro namoradinho da infância foi bem-sucedido, não foi, foi decepcionado, as primeiras desilusões amorosas, quando você gosta, a pessoa ofende, quantas ofensas você teve, quantas ofensas você teve que perdoar, quantas mágoas foram ficando. Mágoas são feridas que não foram cicatrizadas, são sentimentos que vão ficar aí. E que muitas das vezes, na fase adulta, quando algo parecido acontece, você volta a sentir aquela dor. E há uma coisa que faz você evitar determinados sentimentos. Porque se determinados sentimentos na infância, na adolescência, seja qual foram os tipos de sentimento e emoção que você teve uma memória traumatizante, cerceando você, impedindo você de usufruir daquela emoção, houve a frustração, houve a dor, houve a angústia, houve a mágoa, houve o susto, houve o medo. Então, assim, principalmente a questão das emoções e dos sentimentos, nós vamos ver isso num curso agora sobre sentimentos, onde você percebe que as emoções são uma coisa, os sentimentos são outra, mas isso são outras coisas. Essa aula é só para falar sobre a sua vida sentimental. Então, assim, como é que a gente se apaixona? Por que a gente se apaixona com determinadas pessoas? Por que a gente gosta de determinadas pessoas que não gostam da gente? Por que a gente gosta de uma determinada pessoa que tem certas características e quando você vai gostar da outra, a outra também tem as características muito parecidas? E o que acontece? Por que nós nos apaixonamos muito com pessoas que têm leve semelhança? É só prestar atenção. E é uma das coisas que quem quer cuidar da vida sentimental tem que prestar atenção. Então, a partir da adolescência, passando para a juventude, há uma herança, não só genética agora, mas uma herança da família, das relações familiares, do que aconteceu com você, com seus amiguinhos, com suas amiguinhas, as primeiras experiências de prazer fora da mamãe, com outros, com os coleguinhas, com as coleguinhas, como é que foi? E principalmente o prazer que todo mundo chama de sexual, que na infância não é sexual, porque a criança não tem o sexo ainda desenvolvido, é um prazer sensorial. Mas é muito gostoso, é tão gostoso quanto o sexo adulto. Então a criança, ela tem uma relação de proximidade umas com as outras. Quem trabalhou com educação infantil, igual eu já trabalhei, sabe que as crianças adoram toque, adoram a experiência sensorial, os sentidos, o corpo, o toque, o abraço, o beijinho, o carinho, o aconchego, o calorzinho do corpo. Tudo isso a criança experimenta com a maior inocência, sem nenhuma conotação de sensualidade, nem de sexualidade, mas sim de gosto e prazer sensorial. Quantos e como foram suas primeiras experiências sensoriais com os outros? Vai ficar gravado na memória e vai afetar a sua vida sentimental na proporção que o tempo passa. Na proporção em que experiências vão marcando, algumas vão dizendo não é boa, não vai por aqui, outras vão dizendo essa aqui foi legal, vai por aqui, e a pessoa vai se moldando sentimentalmente. Uma das grandes... Muita gente comenta sobre isso, né? Fulano de tal casou com o pai, fulana de tal casou com a mãe, é igual a mãe, é igual o pai, o marido, porque buscou. E há muita gente que na fase adulta casa buscando uma mãe e um pai, porque a afetividade paterna e materna não foi suprida na hora e na medida certa. Não pode haver exageros, não pode haver faltas. Durante o crescimento da criança, do adolescente, é preciso que
haja um equilíbrio das relações afetivas e sensoriais. E é isso que você vai lembrando na medida em que nós vamos aí mostrando para você essa aula e falando para você, olha, tem uma forma de aprender lá na frente, no nosso curso, como que você vai fazer, o que você vai fazer com seus sentimentos depois de adulto. Porque lembra que eu falei lá na primeira aula sobre os extremos, euforia e angústia e depressão? Mas nós podemos falar também da raiva, do ódio e do medo e do susto. São dois extremos, né? São dois extremos. A pessoa tem muito medo e se encolhe, ou tem muita raiva e vai para cima. São sentimentos extremos, são emoções extremas que precisam ser buriladas e trabalhadas. E que ao longo do tempo você foi se desenvolvendo e se formatando. Eu adoro essa palavra. O nosso cérebro chega um momento em que ele está formatado, e nós chamamos isso de eu, da minha vida sentimental, do meu jeito de amar, do meu jeito de gostar. Eu sempre estou trabalhando com casais e eu digo para eles, olha, às vezes a maneira como você quer viver a sua vida sentimental, o outro quer te mostrar de outro jeito, porque cada um teve uma história, cada um teve uma vida, e eles, a maneira deles demonstrarem os sentimentos foi moldado de X forma. Eu conheci um casal recentemente e ela desenvolveu não a questão do apegar, do abraçar, do beijar, mas desenvolveu a questão do cuidar, fazer comida, dar carinho, o que precisa, servir ao outro, era a forma de demonstrar a sua vida sentimental. Enquanto o outro só queria ouvir, eu te amo, um carinho no rosto, um beijinho nos olhos, essas coisas da vida sentimental. Mas um não sente isso, porque ele está formatado, o cérebro dele está formatado para um tipo de vida sentimental. Olha que bacana. Olha que bacana quando você começa a aprender sobre isso. Qual é o seu formato sentimental? É assim que você vai dar ao outro. Você só pode dar ao outro o que você é. Então, se o seu cérebro sentimental está formatado de X forma, é isso que você vai oferecer para aquele que vai ficar ao seu lado. A vida sentimental precisa ser estudada. Vejam que da infância, a adolescência e o início da juventude já formatou bastante a sua vida emocional, a sua vida sentimental, e é isso que você vai dar na fase adulta. Então, na próxima aula e última aula, nós vamos falar sobre a fase adulta e hoje como é a sua vida sentimental. Então, lembre-se bem, tudo isso grave, porque você vai precisar disso para a próxima aula.